Paz do Senhor, gente. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus por essa manhã maravilhosa que o Senhor está nos dando, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui para compartilhar da palavra do Senhor. A palavra de Deus que nós vamos ler nessa manhã se encontra no livro de Juízes, no capítulo 6, o versículo de número 11 até o número 14, e diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Bizatita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Não te mandei eu? Só até aqui. Graças a Deus. Coisa maravilhosa é quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, né? Aqui nós vemos a história de Gideão. O povo de Israel tinha pecado. Quando a gente começa a ler, desde o primeiro versículo do capítulo de número 16, vai falar que o povo de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o povo de Israel vivia escravizado na mão dos medianitas. Todo tempo de colheita, os medianitas vinham, destruía tudo, levava as ovelhas, o gado, enfim, estava numa situação muito difícil. Porém o povo clamou ao Senhor. E o Senhor, ali, pela sua infinita misericórdia, ouviu aquela oração e levantou Gideão para restaurar novamente o povo de Israel. Aqui, quando o anjo aparece a Gideão, que foi nessa passagem que a gente leu agora há pouco, a gente vê que Gideão diz para o anjo, né? Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tamanho mal, né? Muitas vezes o Senhor é conosco, mas nós, por errarmos e fazemos algo que não agrada ao Senhor, aí o Senhor suscita os inimigos contra nós. Mas quando o Senhor suscita os inimigos contra nós, não é porque Ele nos quer destruir, mas é porque Ele quer que a gente venha se arrepender daquele mal que nós fizemos, para que nós possamos prosseguir mais na frente, livre daquele pecado. Porque se nós andarmos no pecado e o Senhor não nos corrigisse, aí nós correríamos o risco de perder a nossa salvação. Porque certamente, se a gente andar sem correção, não tem como entrar em salvação. Porque o Senhor, Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia nos diz que Ele, como Pai, corrige aquele que Ele ama. Então ali o povo de Israel tinha pecado, o Senhor suscitou o mal para o povo de Israel, mas eles se arrependeram, né? Clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou Gideão para livrar aquele povo. Gideão, por sua vez, achou que não era capaz, porque Gideão era pequeno, ele se sentia assim, além de pequeno, a casa dele, a família dele era menor lá da tribo. Então a gente vê que muitas vezes Deus levanta os pequenos para fazer uma grande obra. Gideão ali, não assim acreditando exatamente que era o Senhor que estava falando, que estava dando aquela oportunidade para ele libertar Israel. Ele ali meio temente, mas ele resolveu fazer prova de Deus. Muitas vezes nós temos que fazer prova do Senhor. Se você está num problema, está numa determinada situação e não tem certeza que verdadeiramente seja a voz do Senhor falando com você, faça a prova. Porque Gideão fez a prova, né? Ele ali falou para o Senhor que se amanhecesse, o velo tivesse molhado e a relva seca, ele ia saber que era do Senhor mesmo aquela mensagem. Mas no dia seguinte, quando Gideão acordou, do jeito que ele falara, aconteceu. O velo estava molhado e a relva seca. Depois ele resolveu novamente fazer ao contrário, né? Agora era para o velo estar seco e a relva molhada. E assim o Senhor fez.
para com Gideão. E Gideão teve certeza que era Deus que estava falando com ele. Então, irmãos, a nossa caminhada é assim, há altos e baixos, mas o importante é nós estarmos na presença do Senhor. Muitas vezes fazendo prova do Senhor, e o Senhor vai respondendo, porque Ele é fiel para fazer aquilo que está no coração dele, e é fiel para nos livrar de todo e qualquer embaraço, porque nosso Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus, Ele é um Deus que quando Ele nos chama para uma determinada obra, Ele nos capacita para fazer aquilo que Ele tem proposto no nosso coração. E ali Deus capacitou a Gideão, porque com essa prova, Gideão teve a certeza que o Senhor estava com ele. E quando o Senhor está conosco, não importa o exército que se levante, porque um com Deus é a maioria. Né? A gente vê na história que muitos homens se levantaram contra Gideão. Muitas nações vieram contra o povo de Israel, mas Deus livrou a Israel. Então, a certeza que nós temos é que o nosso Deus é verdadeiro. O nosso Deus é aquele que é poderoso para nos guardar. Você que se distanciou, recebeu um chamado da parte de Deus, se distanciou. É tempo de voltar. A gente vê em Lucas 15 a história do filho pródigo. Né? Achava que na casa do pai estava ruim. Mas quando ele saiu para fora, passou grandes dificuldades. E aí ele retornou. Então é tempo de você também que está afastado da casa do pai retornar. E quando o filho retornou, aquele pai o abraçou gostoso. E é isso que Deus quer fazer com você. Porque o chamado seu, só você pode fazer. Porque a Bíblia nos fala que a salvação é para todos, né? Mas diante de todos aqueles que o Senhor escolhe, tem pessoas que têm chamados específicos para uma determinada coisa. E tem coisas que você é que tem que fazer, e não eu. Então, se você está distanciado, é tempo de voltar. Seja no ministério da oração, seja no ministério da pregação. Mas cada um que Deus chama com uma missão. Então, aproveite essa oportunidade e retorne. Faça igual o filho pródigo, retorne à casa do Pai. E ali, diante daquela certeza que Gideão teve, que Deus era com ele, Gideão prevaleceu contra os inimigos. Então, essa é a certeza que nós temos. Se nós também atendermos o chamado de Deus, nós vamos prevalecer contra todo e qualquer inimigo. Então, assim que Cristo Jesus abençoe a todos, tenha um dia abençoado na presença de Deus. Compartilhe essa palavra, dê seu like e se inscreva no nosso canal. Que Cristo Jesus abençoe a todos e tenham todos um ótimo dia. A paz do Senhor.